Eita manhinha danada! Pessoal, estamos começando aqui nossa primeira revisão da nossa primeira aula de economia, conforme eu falei para vocês. Lembrando sempre que não é uma videoaula, isso não substitui a aula presencial, nem também é algo que dispense você de fazer a sua pesquisa e seu estudo através da literatura. Só para chamar atenção aos pontos principais que nós separamos em sala de aula e aí poder orientar melhor o seu estudo. Tanto quem esteve presente, quanto quem por algum motivo tenha faltado, vai saber mais ou menos os pontos principais que nós debatemos. Nesse primeiro slide nós temos uma definição de economia, ciência social que estuda as formas de comportamento humano resultante da relação entre necessidades dos homens e os recursos disponíveis para satisfazê-las. Desculpem. Então, lembrando sempre que nós falamos o seguinte, vamos sempre elencar as palavras principais, né? As palavras-chave. Então, inventamos lá o nosso verbo hashtagar, hashtag necessidades, hashtag recursos. E por que isso? Nós vamos ver. Muito bem, nós começamos a falar sobre a distribuição de um recurso extremamente importante para a vida, não só a vida humana, mas para toda a existência, né, para a vida orgânica em si, que é a água em forma líquida. Então, começamos a discutir um pouquinho como é que seria a distribuição dessa água no mundo. Muitos de vocês já sabiam disso. O país que possui a maior concentração de água é o Brasil. Possui mais de 11% da água doce em estado líquido na superfície do planeta. E começamos a refletir o seguinte: o Brasil, então, é um país rico, além de todas as riquezas naturais que o Brasil tem, ele é rico do principal recurso para a existência da vida. Muito bem, em paradoxo a isso, nós apresentamos essas fotos, que muitos de vocês acharam que era foto do meu Nordeste, mas não é. Aqui nós tiramos foto do Cantareira alguns meses atrás. Aliás, ninguém fala mais sobre isso porque está chovendo agora, né? Isso questiona a nossa cultura, a nossa falta de visão de médio e longo prazo. Para nós o problema está resolvido porque está chovendo. E aí surge justamente a dimensão da escassez, né? A economia ela surge como uma ciência que vai estudar como a sociedade vai se comportar, como a sociedade vai se organizar diante da perspectiva da escassez ou para a gestão da escassez. E o que é que consiste essa gestão da escassez? Primeiro, a percepção de que o recurso, não importa o quão rico um país ou uma pessoa seja de um determinado recurso, esse recurso é finito, ele é limitado. Enquanto que a necessidade ela é ilimitada, ela é infinita. Então podemos dizer que a escassez consiste na disparidade desses recursos, da finitude dos recursos frente à infinitude das necessidades. Muito bem, aí nós trouxemos uma outra definição de economia que diz ciência social que estuda a produção, distribuição e consumo de bens e serviços ou como os agentes econômicos combinam os recursos escassos para a satisfação de suas necessidades. Então aqui apareceram algumas novas palavras: produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Nós vamos resumir essas palavras numa palavra só, para ficar fácil aí para a gente construir o nosso conhecimento. E essa palavra escolhida é produção. Como também apareceu uma segunda palavra que nós vamos nos deter um pouco mais sobre ela lá na frente, que são os agentes econômicos. Muito bem. Então o que é que nós temos até agora? Nós temos 3 hashtags. Hashtags necessidade, carência que precisa ser satisfeita para a sobrevivência ou bem-estar do indivíduo ou da sociedade. Lembrando, essa definição deixa claro que necessidade não é só o que está ligado à minha sobrevivência. Não é só, nós não podemos chamar de necessidade apenas o que é vital para a existência do indivíduo, mas também o seu bem-estar se configura uma necessidade. E também as necessidades elas não são só individuais, existem necessidades individuais e coletivas ou sociais. Muito bem.
Os recursos vão saciar as necessidades, mas nós vamos saciar as nossas necessidades através dos recursos transformados no processo de produção. Então a produção vai combinar os recursos que são escassos e transforma esses recursos em produtos. E é consumindo esses produtos que os indivíduos e as sociedades saciam as suas necessidades. E aí nós lembramos o seguinte: esses recursos combinados pela produção, esses recursos produtivos, são chamados fatores de produção. E nós separamos, assim, elegemos 3 tipos de fatores de produção. O trabalho, que é o recurso humano, o capital, que é o recurso econômico, e a matéria-prima, que é o recurso natural e o produto inacabado. Lembrando que existem outros tipos de fatores de produção, como conhecimento, tecnologia, informação, mas nós vamos ficar, por enquanto, com esses 3. A produção combina os fatores de produção e gera produtos. Os produtos podem ser classificados em bens ou serviços. Um produto bem é um produto tangível, uma mercadoria tangível. Um produto serviço é uma ação produzida, é intangível. Então, palavra-chave, produto bem, tangível. Palavra-chave para produto serviço, intangível. Um bem ele pode ser um bem de capital, quando ele é destinado a outro processo produtivo ou utilizado para gerar renda. Nós vamos entender isso melhor quando a gente estiver falando sobre fluxo real e fluxo monetário entre os agentes econômicos. E um bem pode ser um bem de consumo, que é destinado ao consumidor final. Este bem de consumo ainda pode ser dividido entre durável e não durável. Depois, quando nós estivermos trabalhando sobre tabela de preço, de inflação, nós vamos entender essa divisão dos bens de consumo duráveis e não duráveis, e vamos até ver que existe uma classificação intermediária, mas por enquanto vamos ficar com essas 2. Muito bem. Então nós vimos que a economia ela é uma ciência que estuda como a sociedade vai gerenciar o cenário da escassez em vista de saciar necessidades dos indivíduos. Agora, quais indivíduos, cara pálida? Esses indivíduos são os agentes da economia. Os agentes da economia podem ser divididos em setores econômicos. Então tem a unidade familiar ou família, a unidade produtiva ou empresa, o governo e o setor externo. Esses setores da economia eles vão se relacionar. Esse último slide aqui ele mostra justamente isso. Os fluxos de relacionamento entre as unidades familiares, empresas, governo e unidades familiares. E esses fluxos de relacionamento aqui justamente vão gerar demandas e ofertas que vão fazer surgir os mercados macroeconômicos. Então, nós vamos detalhar melhor esses fluxos, vamos detalhar melhor esse relacionamento quando nós estivermos introduzindo o conceito de mercados macroeconômicos. Então é isso aí, gente. Um abraço. Espero que vocês tenham aí um bom estudo. Espero que a revisão ajude. Se ajudou, deixa um gostei aqui embaixo, porque aí o professor vai saber que está valendo a pena fazer esses vídeos, que eu estou contribuindo com a educação de vocês de uma forma a mais, né? E é isso aí. Aquele abraço. Falou, já fui!